Graça e paz, igreja. Amém? Estão felizes? Não? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje então chegamos à última mensagem dessa série que nós estamos a fazer. Durante os últimos 2 meses, nós trabalhamos a série que nós intitulamos Igrejar, né, a vida da igreja como um todo, o reflexo da vida da igreja. E falamos sobre os verbos cristãos, né, baseado no verbo vivo, encarnado, Cristo, a palavra que se fez carne e habita hoje em nós e através de nós. Então nós trabalhamos 9 verbos cristãos, ok? Então o que seriam os verbos cristãos? São os comportamentos que se requerem daqueles que foram regenerados por Cristo, daqueles que foram transformados, ou seja, de todos nós. O Senhor, então, intitula ou estimula a nossa vida cristã através desses verbos, para que nós consigamos atingir aquilo que Ele deseja, a imagem e semelhança dEle. Amém? Então, esses verbos eles só podem serem cumpridos por quem teve, de fato, um alcance de Jesus e um coração regenerado. Amém? Muito bem, então nós vamos falar, para relembrar aqui esses 9 verbos. Conto com a vossa voz bem alta para nós relembrarmos. Pode pôr aí, Andrei, por favor? Os 9 verbos. Tá? Muito bem, vamos lá? Cultuar, congregar, discipular, servir, adorar, evangelizar, honrar, igrejar e contribuir. Hoje nós vamos falar justamente sobre este último, sim, contribuir. Din-din, cascalho, faz-me rir. Pois é, vocês acharam que nunca íamos falar? Chegamos. Grana, money, hoje vai ser bom, vai ser bom. Muito bom. Vai sair já, né? Muito bem, meus irmãos. Antes de iniciar essa mensagem, eu queria ressaltar 2 pontos aqui muito importantes antes de eu falar sobre este assunto. Primeiro, para quem nos visita, ok? Se é alguém visitante aqui ou pessoas que estão há pouco tempo na igreja, eu quero dizer que raramente nós falamos sobre finanças ou dinheiro no púlpito. Não é o nosso foco, como vocês veem muitos escândalos por aí, e nós sabemos também da mancha histórica que existe em Portugal por conta de um grande incidente de pseudo-igreja, né? Nós não consideramos uma igreja do Senhor. E talvez você esteja pensando neste exato momento, já sabia. É tudo a mesma coisa, já querem me chular, já querem tirar todo o meu dinheiro, é um bando de bandido. Não, eu peço a vocês uma coisa, temor, e acima de tudo, não nos comparem com essa pseudo-igreja e nem com os bandidos do mundo gospel que tentam usurpar e manipular as pessoas, roubando o pouco que elas têm, ok? Nós somos uma igreja séria e trabalhamos sempre debaixo da palavra de Deus, que é a autoridade máxima aqui na terra. Amém? Um segundo ponto que eu quero também ressaltar aqui, mais uma vez enfatizando esses mercenários da fé, é que a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Inclusive, a Bíblia no Novo Testamento fala muito mais sobre dinheiro do que sobre fé. Só para você ter essa noção. Ou seja, dinheiro é um assunto espiritual. E hoje o meu intuito é passar para você a clareza do que o Senhor fala sobre generosidade, sobre contribuição e sobre finanças. Para que você saia daqui, pelo menos com o entendimento de que nunca mais vão deixar que te enganem, ou nunca mais você entrará num cenário desse, ou irá nos comparar, ou comparar toda a igreja gloriosa do Senhor com os bandidos que existem na terra e que roubam as pessoas. Amém? Dito isso, nós vamos iniciar a pregação. Então, hoje nós vamos falar sobre contribuição e eu gostaria de trabalhar princípios bíblicos desde lá do Gênesis, que o Senhor estipula, para que nós compreendamos depois o que de fato é generosidade, o que de fato é contribuição, ok? Então, vamos abrir, quem tiver Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 11 e 12, nós vamos ver o princípio por trás da contribuição.
Irmãos, eu vou tentar acelerar ao máximo, portanto, os irmãos vão acompanhando. Eu deixei já tudo preparado lá com o Andrei. Se ele atrasar, não há problema, é o primeiro dia dele na fábrica. Vamos lá então. E disse: produza a terra relva, ervas, que deem sementes, árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. Um ponto que eu quero ressaltar aqui, essa palavra produza, aqui é Deus criando todas as coisas, ok? É o início de Gênesis, Deus começa a dar ordem à criação, a criar as coisas, e ele fala, produza. A palavra aqui é fazer brotar, germinar. Primeiro ponto que nós temos que já ter em mente que não havia ação humana aqui. O Senhor mesmo produziu, o Senhor mesmo jogou as sementes na terra, o Senhor mesmo fez cair a chuva, o Senhor mesmo fez germinar o fruto. Então ele continua dizendo, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele. Outra coisa para refletirmos aqui. Ele diz que a semente estava no próprio fruto, ou na própria árvore, ou na própria planta. Ou seja, a própria árvore ou a própria planta tinha um princípio, a de reprodução que caracteriza toda a vida. Ou seja, mais uma vez, não era necessária ação humana, porque o próprio fruto iria gerar mais frutos. Ok? E ele diz conforme as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, o primeiro princípio parte de entendermos que Deus fez todas as coisas. Amém? Todos concordam com isso? Deus criou todas as coisas. Ele gerou pelo poder da sua palavra, pelo poder das suas mãos, sementes na terra que germinaram e produziram para todo o jardim do Éden. Amém? E aqui entramos então no primeiro ponto. Vamos ler juntos, bem alto. Primeiro ponto. Muito bem, ele sustenta a vida. Isso é tão importante e tão verdade, que em Gênesis 1:26 e Gênesis 2:7, ele cria o ser humano e sopra o fôlego de vida, ruach, e o homem passa a ser alma vivente. E em Gênesis 1, verso 29, ele diz que tudo isso que nós lemos anteriormente seria o mantimento desse ser humano. Então, primeiro Deus cria o homem ou o mantimento? Mantimento. Depois ele cria o homem. Glória a Deus. Então, não há nenhum tipo de ação humana no trabalho da criação, na produção e na reprodução dos primeiros frutos. Ok? Bíblia. Só estamos lendo texto bíblico. Então, Paulo afirma isso lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 16 e 17. Eu coloquei, vamos ler a partir daqui. Tudo foi criado por meio dele, Cristo, e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A palavra subsiste aqui quer dizer que ele mantém a vida. Ou seja, tira Cristo, não existe mais ninguém. Não existe mais nada. Ele não só criou, não foi só por meio dele, não é só para ele. Ele mantém a vida em tudo, no cosmos, na ordem criada. As galáxias, tudo que existe porque o Senhor Jesus mantém tudo em vida. Amém? E Deus intensifica os nossos olhos na sua soberania da criação ao dizer em Gênesis capítulo 2, verso 5, que não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Em Gênesis 2, verso 8, ele diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Só ação divina. Nenhuma intervenção humana. Ou seja, não haveria mantimentos, não haveriam recursos se Deus não houvesse criado. E não existiria vida se Deus não estivesse mantendo todas as coisas, inclusive o homem, com vida. Amém, igreja? Isso é muito importante para nós entendermos o que é generosidade, ok? Então, o que tiramos deste princípio? Vai acompanhando aí, que todo ser humano só tem mantimentos e recursos e capacidade para adquirir, porque Deus permanece dando e mantendo vida para a sua glória.
Então você só trabalha, você só tem dinheiro, você só tem recursos, você só tem o pão na sua mesa, porque o Senhor permanece dando a chuva, o Senhor permanece produzindo, o Senhor permanece criando, e você consegue adquirir mediante a intervenção dele. Esse é o princípio fundamental, porque aí você mata o seu ídolo. O ídolo de tentar fazer, criar a vida pelas suas próprias mãos. Se não for Deus, meu irmão, estamos perdidos. O pecado, então, vem e faz o quê? Ele altera a forma de sustento do homem. Mas não o princípio. O princípio é eterno. As leis, elas mudam de acordo com os tempos, com as estações, com os milênios. Mas o que é princípio de Deus é eterno. E o princípio é o mesmo. Deus permanece sustentando toda a criação. Então, qual era a forma antes do pecado? No Éden, Adão falava, a criação obedecia e reproduzia tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque a criação, ela via Deus em Adão. Quando Adão falava, a criação estava vendo Cristo. Uau, é Cristo, então bora produzir. Esta era a forma, e aí Deus coloca Adão no Éden para cultivar e guardar, Gênesis 2,15. Ele vai fazer com que tudo aquilo mantenha-se em andamento, e ele vai proteger aquilo. O que é saudável, ele protege. Esse é um princípio para a igreja. O que nós estamos construindo como comunidade, nós devemos proteger. Essa é a ideia de agricultor e lavrador. Adão era um agricultor. O que um agricultor faz? Ele produz e contempla. Ele tem prazer em ver a beleza do seu campo cheio de fruto. O que o lavrador faz? Ele explora a terra. Ele acha que tem o direito de adquirir o recurso mediante aquilo que ele plantou. Tanto é que Caim era lavrador. O primeiro filho de Adão se tornou lavrador e não um agricultor. Então essa era a forma antes do pecado. Agora a forma após o pecado, nós vamos ler Gênesis 3:17. 17, exato, vamos ler aqui do 17. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Essa é a maldição que o homem tem. Ela produzirá também cardos ou espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 18. E comerás, exatamente. Então, pelo penoso trabalho agora do homem, enfado, cansaço, ele irá adquirir o seu sustento. A terra já não vai produzir sozinha. Então, o pecado causou isso na criação. Então, a terra já não produziria como antes. Por quê? Porque quando a terra vê agora o homem, já não vê Cristo, como via no Éden. E para além disso, por causa do pecado, o homem também foi sentenciado à morte, porque ele diz: porque tu és pó e para o pó tornarás. Coisa que o homem não havia sido criado para tal. Mas, irmãos, apesar do pecado, o princípio manteve-se. O Senhor continua sustentando todas as coisas. E aqui nós chegamos no segundo ponto. Vamos ler juntos? Só para ninguém dormir, que está muito quente hoje. Bora. Segundo ponto. Deus... Ciclo, muito bom isso. Ciclo, vamos ler Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta, vocês vão acompanhando, eu vou lendo aqui. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta, ou seja, Caim trouxe um tributo. O que é tributo? É o pagamento de um imposto. Ele estava fazendo não pela intenção do seu coração boa, ele estava fazendo como um peso, por isso o Senhor rejeita a sua oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, o primeiro fruto, a primeira coisa do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira. Caim
Descaiu-se-lhe o semblante, então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que se descaiu o teu semblante? Se procederes bem ou se te arrependeres, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, cuidado que o pecado está na sua porta. O seu desejo será contra ti, ou seja, se ele descer para o coração, ele irá te dominar. Mas a ti cumpre dominá-lo. Então o princípio de Deus no Éden, irmãos, para o descendente de Adão, manteve-se. Tanto é, e qual era o princípio aqui? Deus é o sustentador, para ele e por meio dele todas as coisas. Logo, a primícia é dele, ok? A primeira coisa é dele. Então, é claro que certamente Adão, por ser pai dos dois, ele havia ensinado para os seus dois filhos esses princípios. Era tudo muito recente ainda, só que aqui nós vemos o contraste da nossa natureza pecaminosa com os ensinamentos de Deus. Caim decidiu pecar contra Deus. E Abel, que vem a ser a descendência de Sete, um homem que depois foi o homem que voltou a invocar o nome do Senhor, segundo o que a Bíblia diz, depois de um grande período sob contraste pecaminoso da terra. Esse homem, ele fez uma oferta. Irmãos, sabe o que Abel fez? Ele entendeu o privilégio e o princípio que é a generosidade. E por isso ele agradou ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu permaneço entendendo que o Senhor é o meu sustentador. Então, toma o primeiro fruto, a primícia de todas as coisas. Ele percebeu isso. E esse princípio continua a se desdobrar na Bíblia. Tanto é que nós vemos em Deuteronômio capítulo 11, versos 13 e 15, a dependência da chuva que vem de Deus. Ele diz: se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje eu lhes dou, eu darei chuvas. Então, o homem sempre depende de Deus. Levítico vai dizer as ofertas das primícias de Deus. Provérbios vai falar sobre como honrar a Deus com os primeiros frutos. E ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Então, isto é princípio eterno. Amém? Portanto, Deus é cíclico. O que isso significa? Ele é cíclico no princípio da manutenção da vida. Então, vamos lá. Pedagogia: ele provê a semente, o homem planta, o homem depende da chuva que vem de Deus, esta chuva rega a terra, germina o fruto, o homem colhe, e quando ele colhe, qual é o princípio? Eu entrego a primeira coisa para Deus. Porque o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo: Senhor, eu percebo que o Senhor permanece mantendo a minha vida. Este é o princípio. Eu percebo e entendo e confio que o Senhor é o mantenedor da vida. E que sem o Senhor, eu não terei nada na terra. E a partir daí, o homem é sustentado. Olha que fácil. Na cabeça. Na ação, nem tanto. E desse princípio das primícias, ou dos primeiros frutos, que é uma lei universal, é o que chama a Bíblia, o que chama a teologia de graça comum. Todos os homens da terra que plantarem vão colher. Todos. Não tem hipótese. É rico. Não adianta perguntar: por que existe tanto rico e os crentes não são ricos? Irmão, é lei de Deus, é princípio eterno na terra. Plantou, colheu. Só que o Senhor eleva o padrão. Porque o Senhor não está preocupado com os interesses humanos da sua própria vida e da sua própria vontade. Ele está interessado no seu propósito eterno. E aí ele eleva o padrão. E isso se desdobra numa palavra que nós conhecemos como dízimo. Amém? Onde o que é o dízimo? Deus estipula uma porcentagem de entrega do recurso, do valor da época que se está vivendo. Naquela época era plantio, eram animais, hoje é dinheiro. Então cada época tem o seu tipo de comércio, o seu tipo de moeda valorizada. Então o Senhor estipula uma porcentagem de entrega pelo homem. Para quê? Deus precisa do seu dinheiro, irmão? Deus precisa do seu dinheiro, irmão? Não, meu irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. A igreja não precisa do seu dinheiro. Entre aspas, já vamos ver. Não precisa. Então, por que, Senhor? O Senhor estipula o dízimo. Primeiro princípio: para sondar o coração do homem.
quando você dá ou não dá, ou naquela altura davam ou não davam um dízimo, o Senhor estava vendo, você continua percebendo o princípio do Éden? Você continua entendendo que eu mantenho a vida? Ou você está fazendo tudo para o seu belo prazer? Então o dízimo é para sondar o nosso coração. E não tente enganar Deus, irmão. Não tem como. Então esse era o primeiro princípio estipulado pelo dízimo: sondar o coração do homem. Vamos ver se ele de fato continua entendendo que é eu que mando na casa toda. Segundo, sustentar os seus propósitos. Não os meus, os seus propósitos. Então, quando eles davam o dízimo, seja de um animal, troca de animal, plantio, seja do que fosse, era para sustentar, primeiro sondar o seu coração e depois sustentar os seus propósitos. Tanto é que tabernáculos eram sustentados pelos dízimos. Os levitas eram sustentados pelos dízimos. Os templos eram sustentados pelos dízimos. Os sacerdotes eram sustentados pelos dízimos. Seus propósitos. Reino de Deus. Sempre. Amém? Estamos entendendo até aqui? Sim. Muito bem. Então era uma forma também de honrar a Deus. Para quem perdeu, melhor, podem assistir toda a série, que está tudo no YouTube, para a graça de Deus. Amém? Então a palavra dízimo, tanto no hebraico como no grego, ambos significam décima parte, é o 10%, ok? É o 10% daquilo que você tem do seu dinheiro, daquilo que você tira do seu dinheiro. E a partir daqui, ou do recurso da época, no caso. E a partir daqui, então, nós entramos no terceiro ponto. Vamos ler juntos novamente. Terceiro ponto, vamos lá? O dízimo é sempre do menor para o maior. Princípio bíblico de Hebreus capítulo 7. Quem não lembra disso pode ir também no YouTube, ver a série de Hebreus. Eu preguei sobre Melquisedeque e a partir daqui sai esse princípio. Então, primeiro, dízimo não foi instituído pela lei. Ok? Dízimo não foi instituído por Moisés lá no Monte Sinai. Dízimo vem antes da lei. Isso está em Gênesis capítulo 14, versos 18 e 20. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Parênteses, olha que interessante, dízimo de tudo não significa, esse contexto aqui, Abraão está voltando de uma guerra, após terem capturado Ló, ele vence a guerra, tira os despojos, e aqui, quando diz que ele entrega o dízimo de tudo para Melquisedeque, não era de tudo da guerra, era de tudo que Abraão tinha. Desde o momento em que ele ouviu assim, ó, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, desde lá até aqui, irmãos, e olha, Abraão era rico, tinha muita grana. A Bíblia vai dizer que ele deu dízimo de tudo o que ele tinha. Nós vemos também na possível conversão de Jacó, após a visão da escada de anjos subindo e descendo, em Gênesis 28. Isso tudo é antes da lei ser instituída por Moisés, em tábuas. Então Jacó promete dar o dízimo se Deus o acompanhasse. De tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. E depois, é claro, nós vemos na instituição da lei de Moisés, esse princípio. Levítico vai dizer, dízimo como santo ao Senhor, vejam isso que importante, e diz, Levítico 27 diz, todos os dízimos da terra são do Senhor, santos são ao Senhor. Números vai dizer para o sustento dos levitas, como havia já dito para os irmãos. Deuteronômio vai dizer que dízimo também era usado para as festas religiosas, tudo para os seus propósitos e para ajudar os necessitados. Amém? Então, através do dízimo, irmãos, ou da 10ª parte daquilo que era produzido pelo homem, através de Deus, isso é importante ressaltar, só era produzido pelo homem porque Deus dava essa possibilidade. Quando ao entregar para as pessoas escolhidas por Deus, e isso também é importante, havia e há um grupo de pessoas específicas para receber o dízimo, não é cada um faz o que quer, Deus não funciona assim, ok? Haviam pessoas específicas para receber, no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver isso, para receber e administrar. Então, a partir dessa entrega, o homem era sondado em seu coração. E, ao entregar, ele mantinha-se focado na missão de Deus. Aí ele entendia, ok, o Senhor é meu sustentador, então bora, vamos viver a missão de Deus nas mais diversas áreas da sociedade. E por isso, irmãos, isso aqui é a chave. Ele nos abençoava, ele abençoava o povo.
ele prosperava o povo. Porque eles não invertiam o ciclo. Não era homem e depois, quando sobrasse tempo, Deus. Eles entendiam, o Senhor é meu sustentador. E eu entendo isso, eu entrego o meu dízimo. A partir daqui, eu vou continuar a missão de Deus no meu trabalho, nos meus locais que eu estou inseridos. E por isso o Senhor abençoa. E você talvez seja assim próspero, talvez seja rico, sim. Mas é uma consequência dos propósitos dele. Amém? Faz sentido, igreja? Nós estamos só vendo o contexto bíblico. Então era um ciclo, um princípio eterno, uma graça de Deus para todo homem debaixo do sol, conforme ouvimos aqui a pregação do pastor Leandro Vieira. Ok? Então o dízimo, irmãos, era um privilégio para o homem. Poder o quê? Manter os olhos no soberano Senhor, que o sustenta, e uma oportunidade de poder viver todos os dias para a glória de Deus. É você se livrar do seu eu, do seu ego, do seu ídolo chamado você próprio. Agora, quando vem Cristo, aí é que o bicho pega. Ele eleva os nossos olhos para o padrão da graça de Deus. E isso é o que nos causa confusão, porque nós sempre que damos, estamos à espera de algo em troca. É verdade, irmão, eu sei, eu também faço isso. Sempre que damos, nós até achamos estranhos, né? Até falo aqui do contexto dos meus queridos irmãos portugueses, né? Quando tu vai tomar um cafezinho, qualquer coisa, ou no mercado, e aí o troco é 1 cêntimo, 2 cêntimos, o brasileiro já tem que dizer, não, fica aí. E ele, não, pega aqui. Ele se desdobra todo, mas dá aquele 1 cêntimo. Nós temos essa dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade de achar muito estranho quando alguém está fazendo simplesmente por fazer. Por querer fazer. Nós precisamos saber, ok, vamos esperar, vamos pôr aqui a retaguarda. Deus não. Graça nos retira do nosso, nos mata e nos retira do nosso eu. Porque graça é um favor. Você não fez nada, irmão, nada, absolutamente nada. E ele não está à espera de nada, que você faça nada em troca. É graça. Então Cristo vem elevar o padrão da generosidade e da contribuição. Ela sobrepõe a lei. Ela vem para tirar o foco do padrão da lei. Tanto é verdade que em Cristo, aqueles que buscam o reino em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas o que, irmãos? O princípio mantém, irmão. O princípio mantém-se. O foco dele é eu sou o sustentador. Se você continuar buscando a minha missão, eu vou dar o que você precisa. E ele fala o que é que nós precisamos, que é o que nós matamos para ter, né? Ele fala ali a lista, Mateus 6,33, você pode ler todo o capítulo 6 que você vai ver. Então vejam o princípio do Éden, mantém-se, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Agora, justamente pelo princípio ser eterno, e Deus ter instituído homens, ou nesse caso, na nova aliança, a igreja local, para ser a responsável pela administração das finanças do reino. Isso não... Põe aí o versículo, por favor. Atos capítulo 4. 34, 35. Aqui é o contexto de Atos, eles foram batizados pelo Espírito Santo no capítulo 2, no capítulo 3 eles começam a vender todas as suas coisas, ricos, pobres começam a vender, e eles colocam nos pés de alguém. Pois nenhuma necessidade havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositaram aos pés de quem, irmãos? De quem, irmãos? Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Havia alguém intitulada por Deus para administrar as finanças do reino. E não éramos nós. Não éramos os meros mortais, os membros da igreja. Alguém foi intitulado. É posição, irmãos. Não tem a ver com grau de importância. Dízimo é sempre do menor para o maior. Abraão era grande na sua época. Quando ele vê Melquisedeque, ele fala, opa, reconheça a tua autoridade, homem. Pega aqui o dízimo. É sempre do menor para o maior. Isso tem a ver com posição. Atos capítulo 5, verso 2, não sei se eu botei também. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Aqui é a história Ananias e Safira, que enganaram o povo. Pedro ainda tentou chamá-los ao arrependimento, eles não aceitaram e tentaram roubar o dinheiro. E quando isso acontece, a Bíblia diz que os dois caem mortos. Porque a primeira coisa da generosidade do dízimo é o Senhor sonda o nosso... Então não tente enganar Deus. Por isso,
Ouça isso, igreja. Não transforme reels ou frases soltas que você não entendeu o contexto em doutrina, para que você alimente a sua forma de viver antibíblica. Ah, não, mas disseram que dízimo não é bíblico. Ah, não, mas eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Ah, não. Você não entendeu a Bíblia, irmão. Estude a Bíblia e depois tire as conclusões. Não se baseie em novela de Record. Por que eu digo isso? Algumas pessoas, permita eu usar a sua figura, pastor Carmelo. Algumas pessoas já ouviram o pastor Carmelo falar assim: pega o seu dízimo e dê para uma família necessitada. Ou uma pessoa que vocês saibam que está necessitada. Alguém já ouviu isso? Já, né? Nós já ouvimos. Porém, ouçam isso. E eu falo baseado na Bíblia. Isso não é doutrina. E isso é uma fala do responsável, nesse caso, da igreja local, o representante da igreja local, que está autorizando um membro a fazer um ato onde o pastor responsável é que irá responder a Deus. Não é você que decidiu, irmãos. Ele autorizou você a fazer isso, porque ele é o responsável. O princípio do dízimo é sempre do menor para o maior. Nós, como membros, somos os menores, não você está entendendo, né? Em posição, em responsabilidade. Isso é algo pontual que o pastor Carmelo falou. Primeiro, porque você não recebeu a autoridade da parte de Deus para isso. Segundo, porque você provavelmente não participa da vida da igreja. Logo, você não tem conhecimento de fato de quais são todas as famílias necessitadas na igreja. Ou qual é a família mais necessitada. E terceiro, muito provavelmente é uma desculpa para que você não contribua mais na igreja. Porque certamente será muito esporádico a sua contribuição com famílias, conforme você disse. Então não tente se enganar, porque o Senhor sonda o teu coração. Então ele usou essa figura do dízimo, porque Deus usou essa figura do dízimo, porque ele não precisa, como eu falei, do seu dinheiro. Mas ele sabe, irmãos, que a expansão do reino será feita por intermédio de dinheiro. Ninguém é louco aqui de dizer que não. A igreja, a reconstrução da igreja vai ser muito dinheiro. Tudo é feito por intermédio do dinheiro. Não tem como, é a moeda da época que vivemos. Então nós não temos que ter medo por causa das manchas da história. Nós temos que ser bíblicos e falar e ponto. Biblicamente o dinheiro não é seu. Então você não dá provavelmente porque você acha que o dinheiro é seu. E se você acha que o dinheiro é seu, nem isso você tem entendimento. Porque provavelmente há um ídolo que domina a sua vida, chamado Mamon. E se você tenta enganar a você mesmo, enganar a igreja local, é porque provavelmente você não entendeu o evangelho. Então Cristo é o padrão da generosidade. E aí nós entramos no quarto ponto. Vamos ler? Generosidade. Bem alto, bora. Ou contribuição, um comportamento natural de um cristão salvo em Cristo. Amém? Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 8, nós vamos abrir. Quero contar um contexto aqui. O que acontecia? Havia um povo lá em 2 Coríntios, depois você leia. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 1 ao 24. Vai falar sobre coleta, sobre generosidade. Havia um povo chamado os macedônios. Os macedônios eram gentios. E aí eles ouviram, diante de uma profecia, que havia um grupo de judeus em outro lugar que estava passando por extrema necessidade, ia passar por grande fome mesmo. Esses irmãos macedônios, gentios, ok? Que havia já muito choque entre gentios e judeus nessa altura. Eles então falam assim, eles decidem juntarem-se e recolher uma grande oferta, tá lá, lê lá depois, uma grande oferta para esses irmãos. Só que havia um porém. Paulo, sendo conhecedor disso, e tendo estado com esses irmãos macedônios, ele começa a se constranger, e ele começa a pensar que o melhor não era eles darem essa oferta. Sabe por quê, irmãos? Porque esses irmãos macedônios, eles estavam passando por grande tribulação e extrema pobreza. Aqui é que nos quebra. Grande tribulação e extrema pobreza. E a Bíblia vai dizer que eles recolheram uma grande oferta para os irmãos judeus. E é a partir daqui que eu quero trazer esse conceito com os irmãos.
Generosidade é um comportamento natural de um cristão. Qual é o conceito de generosidade? Graça de Deus. O que significa? O evangelho operando no nosso coração. Como eu consigo medir que sou generoso? Sabendo se o evangelho de fato está operando no meu coração. Paulo diz que graça é o principal fator da grande generosidade. Quanto mais generoso eu sou, mais eu exponho a graça de Deus. Generosidade não é um favor que realizamos para alguém, esperando algo em troca. Generosidade é o resultado da graça de Deus operando no nosso coração e demonstrando se de fato fomos salvos. Não existe, não entra na mesma matemática, cristão e não generoso, não existe isso. Generosidade é um privilégio, ouçam essa palavra, que isso tem que fervilhar dentro de nós. Privilégio concedido por Deus para todos nós, para que nos tornemos parceiros das suas ações e da sua obra no mundo. É um privilégio sem tamanho, meus irmãos. Que honra é poder ajudar um irmão que está em necessidade. Que privilégio é poder fazer com que a obra do Senhor se expanda pelo mundo. Que privilégio é poder cuidar de um missionário que está longe, está numa terra que não produz nada. Que honra, que privilégio o Senhor nos chama para manter a nossa igreja local, para que o anúncio do evangelho continue a ser pregado. É um privilégio. E isso muda tudo. Que muda o nosso chip. E a gente começa a se perguntar, como você provavelmente está perguntando, que evangelho eu tenho vivido até agora? Ele trata diretamente com o nosso coração. Então, contribuir é um privilégio dado para você e para mim. Como eu manifesto, então, Francis, essa generosidade? Ouçam isso, que isso é fulcral. Como eu manifesto essa generosidade? De forma regular e sacrificial. Como fizeram esses irmãos macedônios. Regular e sacrificial. Ah, se me sobrar eu dou. Não, você não entendeu o evangelho. Ah, quando o Senhor começar a prosperar na minha vida, eu vou começar... Não, você não entendeu o evangelho. Porque esses irmãos nos constrangem, porque eles estavam em extrema pobreza e mesmo assim eles tiraram do que tinham para poder cooperar com os outros irmãos. Isso é graça operando. Isso afeta radicalmente o nosso conceito de contribuição e generosidade. E é o princípio lá do Éden. Eu me lembro aqui da história. Recentemente estivemos com o pastor Leandro, caminhando e estivemos numa igreja lá em Figueira da Foz, uma igreja simples, pequena, muito humilde, que um coração incrível, aqueles irmãos. A igreja menor que nós somos é a que mais comprou o livro. Incrível mesmo. E uma irmã, de repente, no fim do culto, ela chega perto de mim e fala assim: ô meu irmão, eu sei que vocês estão com pressa, e ela tinha 2 filhas e contou todo um contexto, estava eu e o Andrei, sei que vocês estão com pressa, mas olha aqui, irmão, pega 20 eurinhos para vocês tomar um café no caminho. Irmãos, aquilo me matou. Eu falei, uau, isso é o evangelho. Provavelmente vai fazer falta para ela amanhã. Que conseguia ver na pequena história que ela contou, mas ela entendeu. Ela entendeu o evangelho. Eu falei, uau, obrigado por me constranger, irmã. Porque isso é para mim também. Ela entendeu o evangelho. Então, generosidade não é um favor que nós estamos fazendo. Ela não precisava fazer aquilo. Deus não precisa, mais uma vez eu digo, do seu dinheiro. Ele quer expor o seu coração. Ele quer revelar para você mesmo, como num espelho: olha quem é o Francis. Olha quem é o Francis. E não é para ele que ele quer expor, irmão, porque ele já te conhece. É para você mesmo. Porque a partir daí você consegue ser curado pelo evangelho. Amém? Então é um privilégio de Deus, que Deus nos dá para sermos parceiros dele, como fizemos com o pastor Leandro Vieira, que tiramos grandes recursos, sim, para a manutenção deles aqui, mas foi um privilégio poder ver o que Deus operou através da vida daquele homem em muitas igrejas e muitas vidas. Não tem preço, não tem preço. Como fazemos ou como se faz com famílias necessitadas, com missões. Então, quando Deus deseja socorrer um necessitado ou expandir o seu reino na terra, Ele dá para você e para mim o privilégio de sermos o meio pelo qual isso acontece. Olha que honra!
através do quê? Do nosso dinheiro. Aquilo que você labuta, sim, por causa do preço do pecado, fadiga, suor. Mesmo assim, é através disso que o Senhor mede o seu coração. De sustentar presbíteros e obreiros fiéis, para que esses continuem a anunciar a mensagem de Deus. Ele nos usa através das nossas forças, dos nossos recursos e do nosso tempo. Por isso essa série de mensagens é tão importante. É para que você faça uma reciclagem, ressignifique tudo que você acreditava sobre cultuar, congregar, sobre servir, sobre evangelizar, sobre honrar, sobre ser igreja e sobre contribuir. E fale, ok, Senhor, agora eu vou ser um crente de verdade. Deus é generoso e onde sua graça é vista, ali há generosidade. Amém, meus irmãos? E vamos caminhar para o fim, então. Muito bem. Então, hoje, irmãos, você precisa saber que dinheiro, finanças, por muito que seja muitas vezes, como eu falei no início, usados aqui, administrado por pessoas malignas, que de fato tem saído muitas reportagens agora, SIC recentemente, de bandidos que estão aqui em Portugal tentando corromper o evangelho através de ganância, através do usurpar da vida das pessoas. Isso sempre vai existir, isso não nos define como igreja, ok? Então, isso não deixa de ser um assunto espiritual. O dinheiro não deixa de ser um assunto espiritual. E ele é o principal termômetro para conhecer a condição do nosso coração. Por muito que haja muito bandido, a verdade é que Jesus, como eu falei, ele falou muito mais de dinheiro do que fé. E ouçam isso, irmãos, isso é muito importante. O Senhor Jesus, em nenhum momento, eu sei que aqui há muitas pessoas que acham, comparam e que acham mesmo que existe uma guerra entre Deus, Jesus e Satanás. Essa guerra já foi perdida há muito tempo. Então, ouça, Jesus na Bíblia não chama ninguém, nem mesmo o diabo, ou melhor, deixa eu reformular. Jesus nunca chamou o diabo de Senhor, ele chamou só um de Senhor, e aí foi o dinheiro. Ele equipara a majestade dele a um Deus que domina essa era, dinheiro. Ele fala, não é possível servir a dois senhores. Eu vou ler esse versículo, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedica a um, ou será desprezado por outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele equipara a glória dele ao dinheiro. E Paulo mostra que a contribuição é de fato paradoxal. Porque assim como esses irmãos, ao mesmo tempo que eles estavam passando por extrema tribulação, eles estavam felizes, e Paulo não percebia aquilo, mas ele viu que era a graça de Deus operando no coração deles. Ao mesmo tempo que eles estavam passando por extrema pobreza, eles estavam sendo ricos em generosidade, eles estavam dando tudo que tinham. E constrange de tal maneira Paulo e todo o testemunho para as outras igrejas, que as igrejas começam a mudar por causa desse testemunho. Agora ouçam, para você que já contribui, também Deus quer falar com você aqui. Paulo vai dizer, no mesmo contexto, em capítulo 5, verso 9, tem aí o texto, Andrei? 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5, não sei se eu coloquei aí, pronto, não interessa. Ele estava exortando os irmãos, em 2 Coríntios, que praticassem então o que eles tinham proposto, ok. Então ele diz, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão, põe na NVI por favor. Aí, assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ele está falando aqui que Tito e mais 2 irmãos iam visitar eles e iriam recolher essas ofertas que eles tinham prometido de fato. Porque, irmãos, o contexto também diz que eles estavam implorando para Paulo para poder contribuir. Porque Paulo fala, não, vocês estão passando por toda essa situação, e eles imploravam, não, pelo amor de Deus, deixe-nos ser privilegiados em participar disso. Então, a oferta estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com, aqui é a palavra para quem já contribui.
A avareza, dificuldade e o medo de perder algo que possui. Eu vou dar o dízimo aqui, mas meu Deus do céu. Tanta conta. Tanta situação, meu Deus. Deus sonda corações, irmãos. Então não se gabe porque você está dando dízimo. Deus sonda de um e de outro. Se é possível dar e demonstrar nisso avareza, imagine o que é não contribuir aos olhos de Deus. Então nós encontramos 3 palavras-chave aqui. Primeiro, graça. Segundo, participar. E terceiro, assistência. Graça é a palavra empregada a fim de mostrar que os macedônios, esses irmãos, eles consideravam a oportunidade de contribuir como um favor, um privilégio. Participar vem da palavra koinonia, que significa comunhão, comungar uns com os outros. E indica que o envolvimento desses irmãos declaravam que eles eram parte de algo além da realidade local. Então eles não estavam focados na sua igreja local, eles entenderam missões. Ou seja, quando eles comungam com alguém, comungar com alguém, nós só comungamos com alguém quando nós agimos, irmãos. Não é aquela famosa frase do crente, eu vou orar por ele. Não, você vai tirar o escorpião do seu bolso e contribuir. Você está comungando com o irmão. Porque esses irmãos estavam em extrema necessidade, eles não precisavam de oração. E assistência reflete o fato aqui, fala de diaconia, diáconos, reflete aqui o fato de que a contribuição financeira era entendida como sendo parte do ministério cristão. Eu quero dar um adendo a isso. Ministério é trabalho. Todo cristão tem trabalho a prestar para Deus, aos santos e ao mundo. Então você é um diácono espalhado pelo mundo. O seu ministério é cristão, no seu trabalho. Então, no nosso trabalho, nós respondemos a Deus, à igreja e ao mundo. E eles entenderam isso. Que eles chegaram a contribuir como parte vital para o ministério dos judeus. E olha que pesado, Paulo ele chega a equiparar a oferta dos macedônios com a oferta salvífica de Cristo. Irmão, se você disser aqui, isso não é espiritual, dinheiro não é espiritual. Vamos ler, não fica nas minhas palavras, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, acho que está aí, Andrei. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, não pobre em dinheiro, mas ele se esvaziou, a palavra diz. Ele desceu e esvaziou-se da sua glória, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornem ricos. E ele compara a generosidade com a obra salvífica de Cristo. Então, quando nós somos generosos, igreja, o Senhor é glorificado. Eu quero ler 9:13, por favor. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Ele está dizendo, não é só palavras que vocês liberam, vocês estão agindo de fato. E por estarem agindo, outros vão louvar a Deus pela sua obediência. E pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Uau! Testemunho do Evangelho. Então a disposição de compartilhar vai demonstrar que fomos realmente salvos e não apenas dizemos que somos cristãos. É a Bíblia que está dizendo, mas eu não gosto. Reclama para Deus e para a Bíblia e para o Paulo. Quando chegar lá, se chegar lá. Isso é prova, irmãos, que nós somos salvos. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Então, primeiro, o Senhor é glorificado. Segundo, o Evangelho progride. Terceiro, o generoso é abençoado. Quarto, o necessitado é suprido. Quinto, a unidade é preservada. Olha o poder que tem em sermos generosos. Agora ouça com muita atenção, por favor. Nós não vamos conferir se você dá ou não dízimo ou contribui. Nós não vamos. Se você colocou dinheiro aqui na caixa enquanto está passando as ofertas, também não vamos. Nós temos, é claro, aqui o registro dos membros que dizimam para administração e contabilidade, como qualquer outra igreja.
Mas nós não queremos saber se você dá ou não, irmão. A minha aqui, eu não sei a do pastor Cabo, mas a minha única preocupação é que você e todos aqueles que não vieram possam ouvir esta mensagem e ser esclarecidos pelo Evangelho. Porque eu sei que muitos ficam até meio perdidos com a liberdade que nós damos. A pessoa chega, meu Deus, agora que veio de um sistema tão manipulador, tão preso, que quando chega aqui, meu Deus, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Aí entende o outro extremo, acha que não precisa mais vir em culto, acha que não precisa contribuir. Não, nós estamos aqui pregando o Evangelho, para que você tenha liberdade do Evangelho. De entender que você não está mais amarrado pelas entranhas do pecado. Que agora você serve a um Senhor com prazer. Então é prazeroso vir no culto. É prazeroso servir aos irmãos. É prazeroso dar e contribuir. Então nós não vamos ser o fiscal de vocês. Nunca. Você nunca vai ver isso aqui. Mas o Senhor conhece o teu coração. Isso é entre você e Deus. Porque o problema de nós sermos esclarecidos no Evangelho, tem um problema disso. Até a nossa ignorância, ok, vai indo. Mas quando a coisa assim é aberta, aí é você e Deus, irmão. Aí nós vamos ser cobrados pelo que nós não fizemos. A conta chega, irmãos. Então, se você veio de um contexto abusivo, nós vamos cuidar de você. E provavelmente você vai ser constrangido. E como eu falei, vai ficar até perdido. Mas ao mesmo tempo, você em tudo será confrontado pelo Evangelho. Irmãos, desculpa, mas eu não negocio a verdade. Não gostei, Francis. Não me interessa, irmãos. Com todo respeito. É o Evangelho. E ele confronta o ser humano. Mas isso não significa que você esteja vivendo o que a Bíblia diz por causa de vozes da sua cabeça. Não crie doutrina para ocultar o seu ídolo. Se você é membro dessa igreja, você tem responsabilidade financeira com ela. Regular e sacrificial. Mas pode ficar tranquilo que você não terá em nenhum momento um fiscal. E se um dia, irmãos, nós nos corrompermos, a liderança se corromper, saiam daqui e nos amaldiçoem e levem os irmãos com vocês. Eu estou falando sério. Porque aí nós já não representaremos o Evangelho de Jesus Cristo. E o último ponto. Contribuição. Último ponto, por favor. Contribuição cristã. Achou? Pronto, eu falo. A contribuição cristã tem sempre finalidades para o reino de Deus. Contribuição cristã tem sempre finalidades para o reino de Deus. Então o parâmetro bíblico da generosidade é a cruz de Cristo. O quanto da cruz de Cristo está operando dentro de você. Sabe por que a cruz? Porque o que Jesus entregou na cruz, irmãos? Então como eu sei que eu sou generoso? Quanto de cruz tem em você? Você está disposto a morrer? A entregar tudo? E não é tudo em valores, eu não estou falando em valores, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Dízimo, agora alguns vão vibrar. Dízimo não é lei para a nova aliança. Não está no Novo Testamento. Graças a Deus. Mas aí Jesus vem e fala, através de Paulo, contribua, segundo o que propôs no seu... vou dar €1 por culto. Glória a Deus, Senhor. Mas o Senhor sonda o seu coração. Pegue o seu €1 e vá tomar café. Não precisamos. €2. Então qual é o início? É o dízimo. Ok, o início lá atrás foi o dízimo. Porém, apesar dessa palavra já não existir no Novo Testamento, o princípio mantém-se. E ele eleva-se. Porque o Senhor vai dizer, contribua segundo o proposto no seu coração. Porque quando você contribuir segundo o proposto do seu coração, eu vou revelar a condição do seu pecado. Ou do seu coração.
Então dízimo não é ordenança, porque nunca foi parâmetro para nada. Dízimo servia apenas para revelar a condição do coração do homem. Agora, a sua contribuição irá também definir se você é salvo ou se você é um ímpio. Então, para o crente regenerado, irmãos, nós não precisamos mais de leis. Por isso que os novos aqui, às vezes, que vieram de outro contexto, ficam perdidos. Você não precisa de lei. O dízimo era infantário. É isso que Paulo vai dizer aqui. É creche, é jardim de infância. Todas as vezes que o povo de Deus era gerido por leis, Paulo está dizendo que eles estavam na creche, como quem ensina um bebê, papá, mamã. A graça eleva o padrão, por quê? Porque ele quer revelar os filhos maduros. Aqueles que não precisam mais estar ouvindo, faz isso, faz aquilo, fica aqui, fica ali, vai para aqui. Não, agora eu sei o que fazer para agradar o meu Senhor. Porque eu estou ouvindo o evangelho da graça de Deus. E se você diz que o dízimo é o seu alvo, ótimo. Você chegou na creche, parabéns. Agora é só falar, papá, mamãe. Nós não podemos viver uma vida crucificada apenas em nossos relacionamentos. Temos que viver no nosso dinheiro também. Timothy Keller diz assim: se você oferta seu dinheiro, mas ele não afeta a maneira como você vive, não há cruz na sua vida econômica. Para algumas pessoas, talvez o 10% represente um sacrifício. Para outras, talvez não. Talvez seja 15, 20, 30, não sei. Você sabe da sua condição financeira. Você não está mais preso a leis. O Senhor expande isso. Generosidade. O dízimo era o chão, irmãos, era o chão da fábrica. E generosidade, tem algum teto? Não. Infinito e além, como diz o Buzz Lightyear, exatamente. Timothy Keller diz: quando a Bíblia fala do dízimo, é apenas uma referência prática, uma boa maneira de começar. A cruz é o padrão. Mas eu não posso. Lembre-se, os irmãos da Macedônia, em severa tribulação e pobreza, manifestaram extrema generosidade financeira. Dízimo não é teto, dízimo é o piso. O princípio é generosidade com regularidade e de forma sacrificial. Você não é o responsável por isso, a igreja local é. Se você não é membro, torne-se um em alguma igreja local e seja generoso com ela. Porque é a sua responsabilidade. A responsabilidade do líder é gerir as finanças do reino. Cada um dentro da sua posição. Portanto, membros da Chama Viva, contribuam segundo o que propuserem no vosso coração, e isso irá revelar a condição do vosso coração, não para nós, mas para Deus. Então, o Novo Testamento nada fala sobre valores. Ele grita, irmãos, bem alto. Grita, como alguém que está descendo uma montanha russa, grita bem alto sobre generosidade regular e sacrificial. Leia o Novo Testamento e me diga se eu estou mentindo. E agora mesmo, para finalizar, qual a finalidade da contribuição financeira, então? Contribuição cristã. Qual a finalidade? Discipulado, avanço do evangelho, socorro ao que a teologia chama de quadrilátero da vulnerabilidade. Pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. Se você vê esse grupo aí na rua, tire tudo que você tem e dê para eles, porque o Senhor leva muito a sério esse grupo. Mas Paulo mostra que a finalidade da nossa contribuição, ela expande sobre esses 3 pontos. Em 2 Coríntios capítulo 8, ele diz que quem governaria a situação financeira da igreja, nesse contexto que nós lemos do Macedônio, seria Tito, o irmão louvado e o irmão zeloso. Olha o padrão dos caras. Para ser chamado de irmão louvado e irmão zeloso. O que isso significa? Por que ele dá essas referências? Eu vou ler aqui, ele diz: queremos evitar que alguém nos critique quanto ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Então ele faz referência a 3 homens zelosos, piedosos, homens bíblicos.
para dizer que quem tem que administrar as finanças do reino como liderança são esses tipos de homens. Portanto, se você está em um contexto abusivo e continua contribuindo e sabe que eles estão te roubando, você é cúmplice deles. É tão bandido quanto eles. Me desculpe. Saia de lá e procure uma igreja cristã que pregue o evangelho de Jesus Cristo. E aí sim contribua. Então, assim como existe posição em quem administra as finanças do reino, também existem especificações para representantes que vão administrar isso, que são homens como esses homens aqui. Que a pessoa fala, eu confio nesse cara aí. Eu confio. E por muito que o pastor Carmelo tenha aversão nisso, eu confio. Ele em algum momento, para nós, ao longo de todos esses anos, já demonstrou algum motivo de corrupção na igreja? Não, cara. Fiel, zeloso. E com tanto medo que nem fala do assunto. Agora, atenção. Se você, por acaso, chegar para nós, eu quero saber tudo o que se gasta aí na igreja. Me mostra aqui o relatório. Aí nós vamos fazer uma pergunta para você. Você é generoso, irmão? Você contribui de forma regular e sacrificial? Sim, então sente aqui, nós já apresentamos na igreja as nossas finanças. Não teremos problemas nisso. Mas não sejam cuscas do reino, que não contribui €1 para esta igreja local e quer saber o que se gasta. Primeiro faça parte da membresia. Seja parte integrante. Então, o discipulado é toda a formação cristã. Equivale à manutenção de toda a estrutura da igreja local. Eu sei que às vezes a gente foca aqui muito, contribua com o seu dízimo, porque nós temos conta para pagar, nós temos luz, nós temos água. Não, mas não é sobre isso, irmão. Você tem que contribuir porque é princípio bíblico. O que nós vamos fazer com o dinheiro, se for para a estrutura e manutenção da expansão do reino, pouco importa. Nós não precisamos estar achando uma desculpa para onde vai o seu dinheiro. Se formos fiéis aos propósitos do Senhor, e Ele também sondará o nosso coração, você tem que contribuir. E nós vamos reconstruir a igreja. E a irmã Mara aqui está farta de vir, falar sobre isso. Eu acho que nós não precisamos mais estar falando. Os irmãos já sabem o que tem que fazer. Deus precisa disso? Não. Se Ele quiser, Ele manda um ímpio, como todas as reconstruções dos templos na Bíblia foram dinheiro de ímpios. Se Ele quiser, Ele traz alguém e banca tudo isso aqui, ponto final. Mas Ele chama a igreja local a participar do grande privilégio que é poder reconstruir isso, para que o evangelho continue a ser anunciado aqui em Lessa da Palmeira. Toda vida comunitária é parte da formação cristã. Eu quero alguém para me discipular. Não, irmão, você vem na igreja, está ouvindo todos os domingos o evangelho, você tem terça-feira com de oração, você tem os PGs, você tem todas as atividades da igreja. Isso tudo é discipulado. Se você não está aprendendo com isso, você não está aberto ao evangelho de Jesus Cristo. Tudo é discipulado. Então o bom senso é primordial. Não luxo, bom senso. Nós queremos de fato um lugar confortável, um ar-condicionado, aí os irmãos derretendo aqui me ouvindo. Conforto, sim, não há problema, a Bíblia não é contra isso, mas luxo não. Nós não vamos explorar ninguém. O avanço do evangelho é o segundo ponto, que é presbíteros e obreiros apostólicos. Eu quero ler alguns versículos que eu não posso deixar passar essas coisas, irmãos, desculpem. Vamos lá, Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa... Não. Gálatas 6,6, desculpa. Então, o segundo, por que contribuir regularmente? Segundo ponto, o avanço do evangelho, para manter presbíteros e obreiros apostólicos. Gálatas 6,6 vai dizer, o que está sendo instruído na palavra, quem é que está sendo instruído? Todos nós, amém? Amém? Partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Tem outra versão que eu acho que está melhor. Partilhe todos os bens com quem o instruiu. 1 Timóteo 5, 17 e 18.
Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, ou de dobrados honorários, ou de salário dobrado, especialmente aqueles cujo trabalho... pois a escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu... então vamos lá, irmãos. Princípio aqui, que um presbítero, um pastor fiel, não deve se incomodar com questões financeiras. Esse é o princípio do salário dobrado. Isso não quer dizer que ele tenha que ter luxo. Isso quer dizer que ele tem que morar bem, ele tem que ter um carro que o sirva, ele não pode estar preocupado com esses tipos de problemas, ele tem que ter uma manutenção da sua casa e dos seus filhos. Para quê? Para que o seu trabalho possa ser exercido de ensinar. Agora eu digo, se o pastor Carmélio teve que trabalhar a vida toda, tirando os contextos de igrejas que tem 10 ou 15 ou 20 membros, irmãos, ok, é uma necessidade específica, mas não é bíblico. É nossa responsabilidade como membros mantê-los, manter os pastores, manter os presbíteros. E não esperar que ele venha falar, é ter a consciência como parte integrante do corpo de Cristo e da igreja local e falar, ok, porque o nosso pastor está trabalhando nas obras enquanto ele deveria estar se preparando para pregar e me ensinar. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Provavelmente é porque nós não contribuímos e provavelmente porque não entendemos o evangelho de Jesus Cristo. E eu sei que está ferindo, porque o evangelho confronta. Mas ele sempre mostrou que não precisa do nosso dinheiro. Se tiver que trabalhar, ele trabalha. E provavelmente ele não pregou tanto quanto deveria por causa do tempo que se gasta com o trabalho. Tanto que eu sei e sou testemunha de que todas as vezes as melhores pregações dele é dos tempos em que ele não trabalhava nas obras de pintar. Era quando ele se dedicava às escrituras. É bíblico. Está ali, reclamem para o homem depois. Uma igreja fiel cuida de maneira generosa dos seus pastores e presbíteros fiéis, que prestam contas. E o último versículo, não leve nenhum saco de viagem, agora falando para missionários e obreiros apostólicos, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Como um missionário pode estar em outro país, pregando o evangelho e preocupado se os seus filhos vão ter janta de noite? Como, irmãos? É nossa responsabilidade. Nossa, que eu digo a igreja como um todo. E o último ali era pobres, que eu falei, órfãos e viúvas. E aí você fala, mas eu não posso dar então para eles, Francis? Sim, dê, mas não tire da sua contribuição regular, generosa e sacrificial da igreja. E isso não é o dinheiro da reconstrução. Estamos falando de outra coisa. Não tire disso em troca de outro. Porque Deus estabeleceu a igreja local para administrar as finanças do reino, e não você, irmão. Não você. Mas uma igreja local séria, que deixa Tito, o irmão louvado e o irmão zeloso, façam a sua gerência. Amém? Homens fiéis. Muito bem. Põe aí o último slide, por favor. Como saber se o dinheiro tem poder sobre mim? Aí, agora vai revelar. Você tem problemas em amar ricos e pobres? Você que é rico ou bem financeiramente, consegue sentar na mesa de um pobre? E passar ali um tempo de mesa e jantar com ele? Você pobre, consegue se portar bem na mesa de um rico? Sem pedir umas 3 coxas de frango para encher sua barriga? Ponto 2. Você descansa em Deus e prioriza o seu reino? Isso aqui é para os ansiosos de plantão. Você descansa em Deus, princípio do Éden. Ele é o seu sustentador de fato? Ou você continua quebrando a cara, tomando decisão errada? Investindo em coisa que ele não te orientou a fazer? Tentando ser um empreendedor de sucesso? Qual é o parâmetro, Francis? É o reino dele. Tentando buscar uma vida rica. Não te preocupe, irmão. Se ele quiser que você tenha uma posição na sociedade, se ele quiser que você seja um grande empreendedor, se ele quiser que você seja um político por parte dele, ele vai fazer.
Ele não precisa de você, que você se esforce ou que você largue tudo para fazer isso. Não. Ele quer saber se ele mantém sendo teu sustentador, se tu, ao dar a tua contribuição, tu está falando e refletindo isso, se tu está preocupado com a missão dele através do seu trabalho, do seu empreendedorismo, através das suas viagens, através de tudo aquilo que você pensa sobre a vida, e a partir daí ele te coloca no lugar que ele deseja para o cumprimento da missão dele. Ele é cíclico, não inverta a ordem de Deus. E eu não estou fazendo apologia à pobreza. Eu estou falando que ele tem compromisso com o propósito dele e não com o seu. Se porventura o seu estiver dentro do dele, tudo vai correr bem. Então a pergunta é essa: você foi realmente alcançado pelo evangelho que professou? Porque se você acha mesmo que Cristo morreu por você, o Cristo que morreu por você, ele irá deixar você passar por necessidades básicas, você não entendeu o evangelho. E o terceiro, você pratica generosidade regular e sacrificial. Glórias a Deus pela sua palavra. Vamos orar, irmãos. Acho que não precisamos falar mais nada, né? Não precisa de uma palavra com as ofertas a seguir, né? Vamos orar e agradecer. Irmãos, eu quero, para finalizar essa série, eu quero dizer o seguinte: tudo que nós pregamos, e nós vamos constantemente incentivar os membros dessa igreja que revejam essa série de mensagens, para que um dia nós alcancemos tudo que foi pregado aqui e nos tornemos uma referência para essa cidade. Nós nos tornemos de fato uma referência de igreja, onde as igrejas corruptas sejam denunciadas pelo nosso proceder. Nós almejamos isso e iremos lá chegar, mas isso depende de todos nós. A liberdade que você tem é para que você viva de fato o evangelho pleno de Jesus Cristo. Não é para que você saia por aí. Liberdade não é libertinagem. Entenda isso, por favor. Então, a minha oração é que o Espírito Santo ele nos convença. Porque eu sei que todos nós temos pecado em nós. Mas o Senhor é gracioso, amém? Vamos orar. Eu peço que se coloquem de pé. E eu peço que você ore por você. Nós hoje não vamos orar por quem está... O Senhor sonda o nosso coração, nos conhece. O Senhor sabe quanto nós temos sido falhos em muitas coisas. Então faça uma oração por você. Clame pela sua misericórdia. E peça que o Espírito Santo te convença. E você possa viver o Evangelho com a plenitude da sua vida. Porque o Evangelho, assim como diz o pastor Leandro, tem algo a falar sobre todos os aspectos da nossa vida. Não é só sobre algo, é sobre tudo, sobre tudo. O nosso assunto é sobre o Evangelho. Senhor, estamos diante da Tua presença e nós queremos colocar a nossa vida, eu coloco a minha vida, a vida do Francis em Tuas mãos, Senhor, e clamo pela Tua misericórdia e peço que o Senhor me alcance com a Tua graça, porque o Senhor sabe o quão falho eu tenho sido, não só nesse aspecto, mas em todos os outros em que nós ouvimos aqui. E em cada mensagem o Senhor nos confrontou, em cada mensagem o Senhor nos levou a um raciocínio, uma clareza do Teu Evangelho, e nós somos tão gratos por isso, porque isto é demonstração do amor do Pai, isso é demonstração do Teu grande amor por nós, que o Senhor não nos deixa cego nos nossos entendimentos, mas o Senhor nos clareia, para que consigamos viver aqui na terra, já neste momento, a plenitude do Teu Evangelho. Então ajuda-nos, Pai, nos momentos mais difíceis, mais obscuros da nossa vida, nos momentos em que nós só queremos saciar o nosso próprio eu, o nosso próprio ventre, o nosso próprio ego, alimentar os ídolos do nosso coração. Nós pedimos, quebre todos eles, Senhor, para que o Senhor reine sobre a nossa vida, para que o Senhor opere em nós o Evangelho da graça, a cruz de Cristo sendo moldada em nós, para que assim como o Senhor Jesus naquela cruz entregou tudo, nós também possamos entregar tudo pelo Senhor, e a nossa vida ela passe a ser ressignificada. Ela tem um verdadeiro significado agora, de viver para o Senhor e para
o teu reino nas mais diversas áreas da sociedade. Que a nossa igreja Chama Viva, ela seja uma referência, não para dizer que somos melhores, mas para denunciar tudo aquilo que é falso, que é antibíblico, que é contra o teu evangelho nesta nação. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, continue operando em nós e através de nós, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.